No pain, no gain. Sem dor, sem ganho, certo? Bem, para musculação parece não funcionar bem assim não. Vou mostrar um estudo para você depois da vinheta que fala justamente sobre isso. Muito bem, meu nome é Anselmo Moura, sou professor de Educação Física, doutorando na área e estou trazendo aqui um estudo justamente para a gente discutir essa questão até polêmica dentro da área da musculação principalmente, se você precisa realmente ter dor para ter algum ganho. Trago aqui um estudo publicado em 2016 por pesquisadores brasileiros, intitulado Mudanças induzidas pelo treinamento resistido na síntese proteica miofibrilar estão relacionadas à hipertrofia somente após a atenuação do dano muscular, estudo publicado na Journal of Physiology. Esse estudo ele trouxe um objetivo de investigar a síntese proteica miofibrilar e o dano muscular, modulando a hipertrofia em 3 momentos de um treinamento que durou 10 semanas. Vamos tentar entender melhor aqui como é que foi feita a metodologia. Foram 10 homens saudáveis, uma média de 27 anos. Esses homens já tinham experiência prévia em fazer musculação, mas haviam 6 meses que estavam inativos. E eram feitas 3 séries de 2 exercícios, eram feitos o leg press 45 e a cadeira extensora, 9 séries de 9 a 12 repetições máximas. É importante destacar que em todos os treinos os avaliados faziam até a fadiga voluntária, até a falha concêntrica, com um intervalo de descanso de 90 segundos entre as séries. E eles treinavam 2 vezes por semana, então eram 6 séries no total ali por semana, no total dos exercícios, 6 séries por treino, 12 séries por semana, durante 10 semanas de treinamento. Vamos ver como é que foi primeiro feita a coleta de dados para a gente ter chegado nos resultados posteriormente. Então, como eu disse anteriormente, eram feitas 10 semanas de treinamento e em 3 momentos eram feitas coletas de dados. Foi feita logo na primeira semana, ele chamou de T1, tempo 1 aqui. Aqui, cada quadrado ele demonstra uma sessão de treinamento. Então, logo após a 5ª sessão de treinamento aqui, ele foi feita a segunda coleta, na 3ª semana, chamado de tempo 2. E lá no final da coleta, no tempo 3, foi feita novamente as coletas para poder chegar nos resultados. Quais foram as coletas que eles fizeram? Então, inicialmente, os avaliados eles ingeriam uma água chamada água deuterada. A deuterada é uma água cheia com muito deutério, que é um isótopo estável, não radioativo, que não causa problemas para a saúde, e ele é utilizado para mensurar a taxa de síntese de proteína miofibrilar. É um método já demonstrado aí em outros experimentos anteriores. E essa ingestão de água adulterada, ele consegue obter uma taxa chamada síntese de proteica miofibrilar integrada. E durante algum período de tempo depois que você ingeriu essa água, podendo durar até dias ou até semanas. Você vai ver que depois nos resultados ele vê essa taxa de síntese proteica miofibrilar. Também foram feitas coletas de biópsias musculares, quer dizer, um pedacinho do músculo, desse caso do músculo do vasto lateral. Essa biópsia foi feita 24 horas antes da primeira coleta, feita imediatamente após o treinamento, 24 e 48 horas após o treinamento, isso no T1, quer dizer, naquele primeiro dia, naquela primeira semana de treinamento. E foi repetida no ponto T2 e no ponto T3. Também foram coletadas saliva, e aqui em vários momentos, tanto em T1 quanto em T2. A saliva foi coletada para avaliar o decaimento da água deuterada na água corporal total, e ela foi feita ali nesses pontos mostrados aqui na figura. Também foi mensurado a contração voluntária máxima e uma escala de dor. Esse SOR aqui é de SORS, que é dor em inglês. E a contração voluntária máxima é por meio de um dinamômetro isocinético, e a escala de dor é por meio de uma escala visual analógica para calcular assim, a dor relacionada à dor muscular de início tardio, que está relacionado com o No Pain No Gain que eu tinha falado anteriormente. O No Pain No Gain é isso, é uma dor que a dor que você sente pós-exercício, ela pode aparecer iniciar 24 horas após a realização do exercício, justamente por um processo inflamatório e dano muscular, quer dizer, a célula acaba sendo lesada devido ao treinamento. Então, é um processo que leva
a um processo regenerativo, e isso, dentre as cascatas de eventos que estão realizadas, está relacionada com uma inflamação seguida de um processo de dor. Também foi coletado sangue nos avaliados em alguns momentos aqui, tanto em T1 quanto em T2, marcado aqui em X. Vamos lá ver alguns resultados aqui então desse estudo interessante. Primeiro, ele mostrou o seguinte, houve um aumento da área de secção transversa da fibra. Isso ocorreu somente no final das 10 semanas de treinamento. Você pode perceber que em T2 aqui não há um aumento significativo em relação a T1, mas em T3 sim. Quer dizer que os avaliados tiveram um aumento de área de secção transversa, ou seja, obtiveram hipertrofia depois das 10 semanas de treinamento. Esse segundo resultado a gente pode perceber aqui com relação à taxa de síntese proteica miofibrilar, ou a razão dessa taxa de síntese proteica miofibrilar, tanto absoluta quanto relativa. Então aqui nessa figura acima, aqui no bloco A, a gente pode perceber os valores absolutos dessa taxa de síntese proteica miofibrilar. O que foi demonstrado aqui que você pode perceber? No momento 1, na primeira semana de treinamento, 24 horas depois de treinar e 48 horas depois de treinar, havia um aumento da taxa de síntese proteica miofibrilar. Quando a gente vai para os momentos 2 e 3, quer dizer, 3 semanas de treinamento e 10 semanas de treinamento, só há um aumento da taxa de síntese proteica miofibrilar 24 horas depois do treinamento e não 48 horas depois do treinamento. Então você tem ali uma grande síntese proteica acontecendo até 48 horas depois, na primeira semana, e só nas 24 horas seguintes, nas semanas 3 e 10, que já mostram certa habituação, vamos dizer assim, dos avaliados com relação ao treinamento. A gente pode perceber que ao longo do tempo o corpo vai se habituando àquele estímulo e acaba gerando menos processos de síntese de proteína. Então é isso que está demonstrado aqui. Quando a gente vai para os valores relativos, e aqui a gente pode perceber no painel B os valores relativos da taxa de síntese proteica miofibrilar, a gente pode perceber que há um aumento dessa taxa muito maior no momento 1 ali. Quer dizer, naquela primeira semana, realmente, tanto absoluto quanto relativamente, eu tenho um aumento da taxa de síntese proteica miofibrilar 48 horas depois de treinar. Quando a gente vai fazer essa relação com as alterações de banda Z do sarcômero, isso já não acontece. No estudo mesmo, mostra uma fotomiografia do vasto lateral mostrando a diferença de uma banda Z normal com uma banda Z com toda desarranjada. Esse desarranjamento da banda Z, da linha Z, tem a ver com as lesões musculares causadas pelo exercício, ou seja, há um desarranjamento do sarcômero porque ele foi lesionado. Então a gente pode perceber aqui no ar que dá para ver perfeitamente as estrias do sarcômero, e já na figura B a gente não consegue identificar muito bem as estrias, quer dizer, os sarcômeros foram lesionados devido ao treinamento. Isso tem a relação que foi feita ali naquela figura com relação à conformação da linha Z do sarcômero com a taxa proteica, da síntese proteica miofibrilar. E com relação a esses valores obtidos por esse desarranjamento da linha Z, mostrou-se que há esse desarranjamento somente na primeira semana. O que isso está querendo demonstrar? Isso vale tanto aqui para a área total quanto para o percentual de fibras musculares analisadas. Quer dizer o quê? Que dano muscular, quer dizer, a fibra foi realmente lesionada somente na primeira semana de treinamento. Já nas semanas 3 e 10, quer dizer, momentos 2 e 3, que foi feito no estudo, a gente não tem esse desarranjamento, ou seja, não há dano muscular nesses momentos. A gente vai perceber depois que continua tendo síntese de proteína, mas isso não é devido àquele dano muscular. O dano mesmo está naquela primeira semana. A gente sabe que o dano está muito ligado ao tipo de estímulo que você sofre, mas também com a habituação ao treino. Se você não está habituado a um tipo de treino, você vai ter uma chance maior de ter esse dano muscular. É por isso que a gente sempre sente mais dor quando troca de exercício, quando troca de treinamento, quando faz um exercício que a gente não está habituado a fazer. E aqui mostrou justamente isso, esse desarranjamento das bandas Z.
Na tabela 1, ele já mostra um outro fator importante para a dor muscular tardia, que é a perda de força que a gente acaba obtendo. É muito comum pessoas que sentem dor, é muito comum, não é bem direto isso, né? Pessoas que sentem dor pós-exercício, elas acabam diminuindo a força. Como é que eles mediram a força nesse caso? Eles mediram a força com a contração voluntária máxima. Dessa forma, eles conseguiram fazer o seguinte. Olha só, a gente tem aqui o valor baseline, quando ele considera aqui um valor de 100% da força, quer dizer, ele está descansado, então ele está com 100% possível. E pode perceber lá que na primeira semana, o que aconteceu? Ele teve uma diminuição da força 24 horas e 48 horas depois. Muito comum de pessoas que sentem dor muscular, uma diminuição da contração voluntária máxima. E diretamente relacionado com a dor, tanto é que na escala analógica eles apresentam um aumento bem grande daquela dor mensurada por meio dessa escala. E uma outra medida que é feita para relacionar com dor muscular e com lesão muscular é a concentração de creatina quinase, uma enzima que está na célula muscular, que quando está muito expressa, está relacionada com o dano, com a dor muscular, e isso foi percebido nesses avaliados. Então, vai perceber aqui que a CK aumenta bastante. Já no momento 2, quer dizer, 3 semanas, ele não tem, os outros avaliados não diminuem a força 24 horas e 48 horas depois. Apesar de apresentar um pouco mais de dor 24 horas, 48 horas depois eles praticamente têm a mesma quantidade, não tem mais dor relacionadas ao baseline. E a CK, ela tem um leve aumento, mas menor do que aconteceu daquela primeira semana. Já no T3, 10 semanas de treinamento, a força não decai nada 24 horas depois do treinamento. A escala de dor também não apresenta uma diferença em relação ao momento antes do treinamento. E a CK praticamente não se altera, ou seja, não há dano muscular, está demonstrado aqui por essa tabela ao longo dessa 10ª semana de treinamento. E uma coisa interessante que foi demonstrada nessa outra tabela aqui é que ele mostra que há correlação entre alguns parâmetros. O que ele achou de correlação aqui? Ele achou uma correlação bem alta e significante, inclusive, né? Então, dá para perceber aqui nos valores, né? Correlação de 0,9 é uma correlação muito forte entre a taxa de síntese proteica miofibrilar integrada com o aumento da área de secção transversa. Isso acontece no T3. Quer dizer o quê? Que a taxa de síntese proteica, quer dizer, que está relacionada, que é necessária para que aconteça a hipertrofia, ela se relaciona com aquele aumento da secção transversa, mas só acontece no momento 3, 10 semanas depois que iniciou o seu treinamento. Ela não se relaciona com o momento 1, que é quando a gente está sentindo aquela dor devido ao dano muscular. Ou seja, a taxa de síntese de proteína ela não teve uma relação muito grande com a dor no momento 1. Já no momento 3, ele achou essa correlação, inclusive foi demonstrado também para os aumentos da área de secção transversa do vasto lateral no momento 2 e no momento 3. Então, o que a gente pode perceber aqui desse estudo? Que o dano muscular acontece, principalmente nas primeiras semanas, mas ele não é fundamental para qualquer ganho. Aliás, o ganho aconteceu no final do treinamento, 10 semanas depois, e nesse momento não tinha dor. Nesse momento não havia mais dano muscular, mas havia uma taxa de síntese proteica miofibrilar aumentada. Então, deu para demonstrar aqui que nesta amostra aqui de homens saudáveis, que a dor não se relacionou com o ganho. Pelo contrário, o ganho veio posteriormente aos avaliados pararem de sentir dor no treinamento. Então, a gente pode dizer que por aqui o no pain no gain não está diretamente relacionado e não é um mecanismo tão importante para a hipertrofia. Tudo bem, se você gostou, dá um curtir aqui, pode sugerir novos assuntos para nós aqui também nos comentários. Se quiser acessar esse artigo, ele está na íntegra no nosso site. Você pode também acessar o nosso site aqui para obter uma leitura mais completa desse estudo. Nos siga também nas redes sociais, nós estamos no Instagram e no Facebook. Um grande abraço para todos, até mais.